O silêncio absoluto não é apenas a ausência de som. Em certas regiões do planeta, onde a topografia atua como uma barreira física intransponível contra as correntes de ar, o isolamento sonoro cria uma anomalia sensorial que altera a própria percepção de espaço e tempo. Não se trata de uma caverna profunda ou de um bunker isolado, mas de vastas depressões naturais, onde a pressão atmosférica e a densidade das camadas de ar criam um efeito de abafamento quase artificial. Nestes lugares, o som parece morrer a poucos metros da fonte, e a falta de reverberação cria uma sensação de vertigem que não vem da altura, mas da própria imobilidade do ambiente. Muitos acreditam que o isolamento total é uma característica de ambientes estéreis, como desertos de sal ou geleiras infinitas, mas a realidade física é muito mais complexa. O que acontece quando o ambiente ao seu redor simplesmente se recusa a transmitir vibrações? A física básica nos ensina que o som precisa de um meio para se propagar, e qualquer alteração na densidade ou na temperatura desse meio pode distorcer, absorver ou até mesmo anular completamente a acústica de uma paisagem. Neste vídeo, vamos explorar como certas formações geológicas funcionam como armadilhas acústicas naturais, porque a percepção humana entra em colapso quando é privada de referências sonoras, e como a própria estrutura da Terra pode criar zonas onde o mundo parece ter parado de respirar. A primeira camada desse fenômeno reside na topografia de depressão. Imagine uma bacia geológica vasta, cercada por paredes de rocha densa e coberta por uma vegetação que, em vez de refletir o som, o absorve. Em locais como grandes vales profundos ou crateras de impacto erodidas, a geometria do terreno funciona como uma câmara anecoica gigante. O som de um passo, o bater de uma asa ou o sopro do vento não ricocheteiam, eles são engolidos pela superfície porosa ou dissipados pela mudança brusca de temperatura entre as camadas de ar que se acumulam no fundo dessas formações. Para quem caminha por esses lugares, a experiência é desconcertante. O cérebro humano está condicionado a usar a acústica do ambiente para calcular distâncias e identificar perigos. Quando essa capacidade é removida, a distância se torna um conceito abstrato. Uma rocha a 10 metros pode parecer estar a um braço de distância ou a 100. Essa falha de cálculo sensorial gera um estado de alerta constante, uma tensão que não tem um alvo definido, porque o ambiente é visualmente estável, mas auditivamente morto. Essa distorção não é mágica, é geofísica. A temperatura do ar perto do solo nessas depressões é significativamente mais fria do que o ar que circula acima das bordas, criando o que chamamos de inversão térmica. Essa camada de ar frio atua como um teto invisível, uma fronteira que reflete as ondas sonoras de volta para o chão ou as aprisiona, impedindo que se espalhem. O resultado é um ambiente onde a vida selvagem, se existir, se torna quase imperceptível. Não há o eco das montanhas, não há o zumbido constante da natureza, ora há apenas uma estática pesada, como se o ar estivesse carregado de uma pressão invisível. À medida que avançamos para o centro dessas formações, a escala do isolamento se torna o principal conflito. Não estamos falando de um lugar onde você está perdido no sentido geográfico, mas onde você está perdido no sentido perceptivo. A falta de estímulo sonoro faz com que o sistema vestibular, responsável pelo nosso equilíbrio, comece a buscar referências que não existem. Em condições extremas de silêncio, é comum que as pessoas comecem a ouvir o próprio fluxo sanguíneo ou o ritmo cardíaco, um fenômeno que, em vez de acalmar, aumenta a ansiedade. O corpo entende que algo está errado.
O silêncio absoluto é, para o cérebro, um sinal de que algo deve estar prestes a acontecer, um predador à espreita ou uma mudança súbita na pressão ambiental. É aqui que a história muda de tom. O que parece ser apenas uma curiosidade geográfica revela-se como uma armadilha biológica. Ao longo de décadas, explorações em zonas de silêncio extremo mostraram que a exposição prolongada a esses ambientes não apenas altera o humor, mas degrada a capacidade de tomar decisões simples. Quando o ambiente não oferece retorno sonoro, a nossa percepção de movimento também é afetada. Você caminha, mas não sente a cadência. Você fala, mas a voz parece ser absorvida antes de chegar aos seus próprios ouvidos. Esse descompasso entre a ação e a percepção gera uma fadiga mental acelerada. Considere, por um momento, a mecânica das rochas e da terra que compõem essas depressões. Muitas delas são formadas por sedimentos que acumularam detritos orgânicos ao longo de milênios, criando uma superfície esponjosa que funciona como um isolante acústico de alta performance. Não é apenas o desenho do terreno, é a composição química e física do solo que dita a experiência. Em alguns casos, a presença de neblina densa, comum nessas bacias devido à umidade aprisionada, adiciona mais uma camada de isolamento. A neblina espalha a luz, mas também amortece as vibrações mecânicas. É um ambiente de isolamento triplo, geográfico, acústico e visual. Muitos exploradores que se aventuraram em áreas de silêncio extremo relatam que, após algumas horas, a sensação de tempo começa a se dilatar. Sem o marcador rítmico do som, o vento nas folhas, o estalar de galhos, o movimento de insetos, o cérebro perde a noção da passagem dos minutos. A falta de estímulo auditivo força a mente a criar seus próprios estímulos, o que pode levar a alucinações sonoras leves, como um zumbido distante ou o som de uma respiração que não é a sua. É uma resposta evolutiva. O cérebro prefere inventar um perigo do que aceitar a ausência total de informações. A essa altura, podemos nos perguntar por que a Terra permite a existência desses vazios. A resposta está na própria instabilidade dos sistemas naturais. A natureza não busca o equilíbrio constante, ela busca o ajuste de forças. Essas zonas de silêncio são subprodutos de processos erosivos e tectônicos que criaram condições perfeitas para o aprisionamento de energia. Onde há uma depressão profunda, horas há um acúmulo de ar frio. Onde há acúmulo de ar frio, horas há uma barreira sonora. Onde há barreira sonora, horas há isolamento. É um ciclo que se sustenta sozinho. Um detalhe que quase ninguém percebe é que esses lugares não são estáticos. Eles evoluem com o clima. Uma temporada de chuvas intensas pode alterar a porosidade do solo, mudando drasticamente a capacidade de absorção acústica da região. Uma mudança na vegetação ao redor pode abrir uma brecha para o vento, destruindo a barreira de silêncio em questão de meses. O que hoje é uma zona de vácuo sonoro pode, em poucos anos, tornar-se um vale ruidoso, provando que a natureza é muito mais dinâmica do que o nosso olhar estático sugere. Chegamos então ao ponto em que a nossa compreensão sobre a Terra é desafiada. A ideia de que o planeta é um sistema de comunicação constante, cheio de sons, sinais e vibrações, é apenas uma parte da verdade. A outra parte é composta por esses silêncios profundos, essas falhas na transmissão do mundo. Eles não são lugares abandonados são lugares que, por sua própria natureza física, se desconectaram do fluxo ruidoso do restante do globo. Eles nos lembram que a nossa percepção da realidade é totalmente dependente do meio em que estamos inseridos. Se o meio muda, a nossa realidade muda. A revelação final, contudo,
não está na existência desses lugares, mas na nossa reação a eles. O fato de que nos sentimos desconfortáveis, ansiosos e desorientados na ausência de ruído é a maior prova de que não fomos feitos para o isolamento. Somos seres que precisam da constante reafirmação do ambiente através de estímulos. O silêncio absoluto não é o vazio, é um espelho. E quando nos vemos refletidos nele, sem nenhuma distração, a imagem que aparece é a de uma espécie que depende profundamente de um mundo que, em sua essência, nunca silencia. Essas zonas de silêncio são, no fim das contas, lembretes de que a Terra é composta por camadas, não apenas geológicas, mas de experiência sensorial. Existem lugares onde a física conspira para nos colocar em uma sala de espera existencial, onde o tempo parece não correr e o som não tem lugar. E talvez o segredo mais profundo de todos seja este: a Terra não guarda apenas recursos, tesouros ou paisagens espetaculares. Ela guarda espaços onde a própria lógica da nossa percepção é testada até o limite, forçando-nos a confrontar o que realmente acontece quando o mundo para de falar conosco. Ao olhar para essas paisagens, mesmo que apenas através de imagens, é fácil esquecer que o silêncio ali é uma força ativa. Ele molda a biologia, altera a geologia e, inevitavelmente, transforma quem se atreve a entrar. A próxima vez que você se encontrar em um ambiente barulhento e caótico, lembre-se de que em algum lugar existe o oposto absoluto. E por mais estranho que pareça, é esse silêncio que nos faz valorizar a cacofonia do mundo que conhecemos. O mundo é feito de ruído e silêncio, e é na tensão entre esses dois extremos que a nossa história continua sendo escrita. A Terra é um organismo vasto e complexo, e esses bolsões de quietude são apenas as pausas necessárias em uma sinfonia que, na maior parte do tempo, não conseguimos parar de ouvir.